Olá, vou apresentar meu trabalho, que é Estágio Curricular Obrigatório 3 da Gestão Escolar. A área de concentração que eu escolhi é Formação e Profissionalização Docente e o tema é Gestão na Escola refletindo nossa prática. Meu nome é Renata Cristine da Rosa Bach. A justificativa do meu trabalho é entender sobre a formação docente e o quão importante para a contribuição dos saberes, possibilitando melhorias da formação acadêmica. Bom, o objetivo geral é refletir a formação docente e sua prática. Se a teoria e a prática estão ali juntas, Se a gente reflete isso, todos os dias, e se a gente busca dar continuidade ao estudo, a aprender sempre. E os objetivos específicos são entender a docência e papel do gestor, analisar como o gestor compreende os modos de avaliação e metodologia escolar, refletir a participação do gestor diante do planejamento escolar e compreender a aprendizagem nesse processo e sua participação. Bom, a fundamentação teórica. Válido ressaltar que sempre é importante a formação acadêmica e a continuidade de estar estudando, se aprimorando cada vez mais, pois as crianças, as famílias em si, elas vão mudando, Suas estruturas familiares já não são mais as mesmas. E com isso, as crianças também. E assim, propor para os profissionais da educação, os professores, auxiliares de sala, educação física e outros, professor auxiliar, se não me engano, esses também, incentivar eles a fazerem novas formações, Não ficar só na pedagogia, somente numa especialização, e sim dar continuidade, mesmo que seja cursos de pequenos períodos, quanto de mais extensos, O papel do gestor, ele é muito importante na creche, na escola, Porque ele que media todas as situações, tanto com as famílias, quanto com os professores, quanto para as crianças, Com as crianças. Na gestão escolar é preciso promover participação de todos da comunidade, pais, crianças, no caso alunos, docentes e a comunidade inteira. Porque se houver maior número de participação, essa gestão escolar vai ser cada vez melhor, Ela vai ser participativa. E esse gestor escolar, ele é o mediador de todas as situações. Ele deve estar tanto à frente do pedagógico quanto burocrático e administrativo. O papel do gestor é tão importante que ele tem várias funções, Ele não fica só na secretaria e atendendo as famílias e professores, e sim também analisa as situações da empresa, Porque tem toda a parte de estrutura predial, a estrutura por interior, Tem o planejar, porque as reuniões pedagógicas ou conselhos de classe precisam ter um planejamento do que estarão discutindo, debatendo ali naquele período, buscar formações nessas reuniões pedagógicas para que seja cada vez mais pedagógico, A reunião não seja só de informes. Tomar decisões de tudo, Organizar, delegar, coordenar, liderar colaboradores direto e diretamente, que são a questão de troca de uma torneira, a fechadura, a lâmpada, que ela precisa desempenhar esses outros papéis, Essa função, desculpa. E monitorar o grau de cumprimento dos objetivos e planejamento. Caso não tenha uma supervisora ou coordenador na escola,
Com isso, refletir nessa condição, o gestor é promotor de ações da escola e deve contribuir para refletir toda a prática pedagógica e formação docente. Por isso que é necessário, é importante sempre ter uma formação docente. Ao meu ver, eu acredito que a formação docente de primeiros socorros, conhecer a faixa etária que você vai trabalhar naquele ano mais a fundo, né? Não só como profissional e ter conhecimento, ter experiência. E para isso a gente precisa buscar o estudo, né? E o gestor é importante nesse processo, porque ele pode buscar essas formações e trazer para as unidades, né? Como nas reuniões pedagógicas ou até mesmo solicitando, né? No caso, a minha escola da prefeitura, solicitar à prefeitura, né? O meu estágio ocorreu na creche no NEM Carlos Humberto Perdineiras Correia, que fica localizado na Agronômica. É uma estrutura predial, ele é anexo ao Ministério Público, 4 salinhas, sendo que são de 0 a 3 anos, 3 anos e 11 meses. Eu trabalho nesse local, então, desde o ano passado, então eu estou sempre em contato com a direção, sempre tentando entender o papel do gestor lá, e vejo e percebo o quanto é importante. E percebo também que quem não está lá dentro acha que é tudo maravilhoso, tudo fácil, e às vezes não. Não é fácil, né? Porque tem que dar conta de tudo, de telefone, de bilhete, de comunicados, ofícios que vêm da prefeitura. E assim, eu vi o trabalho dela que é gigantesco, sabe? E tudo, e ela passa para os profissionais, os professores, tudo minuciosamente, sabe? Os documentos que ela recebe, ela passa o geralzão para as professoras. Fiz os 6 dias de observação, entendendo como a gestora organiza seus trabalhos. Nos primeiros dias a supervisora estava no NEM, depois ela se afastou por licença médica e até o momento da minha entrevista ela não estava trabalhando. Ela retornou faz uns 10 dias. Estudei o PPP, no caso, como eu já tinha estudado antes, né? Já tinha lido e tudo mais, ele foi atualizado no final do ano passado. Então, o PPP tem projetos, né? Projetos de coletivos, a comunidade, como ela os projetos coletivos que acontecem nesse ano é o NEM de Portas Abertas, onde cada grupo de atuação fica responsável por uma apresentação dessa turminha e mais várias salas se organizam e fazem oficinas, e é onde as crianças têm essa interação. Tem o projeto refeitório, onde as crianças do G3 e G4, que são crianças de 2 a 4 anos no máximo, vão para o refeitório juntos e comem essas 2 turmas juntas. No caso, o G3 vai 5 crianças, no G4 vai mais 5. E é assim que vai, como o local é pequeno, né? Assim que as crianças vão terminando de se alimentar, as demais vão indo aos poucos. E daí é onde esse grupo interage um com o outro. Também temos o projeto da Festa da Cultura, né? Que vai ser realizado agora em julho, onde as profissionais buscam culturas diferentes para que a gente possa estar colocando no nosso dia a dia, principalmente as culturas onde as famílias estão inseridas. Bom,
Agora eu vou falar sobre o roteiro de entrevista, né? Como mencionado, a supervisora estava afastada da licença saúde, então eu fiz só com a gestora a entrevista. As perguntas foram: qual a sua formação, qual a experiência como gestor? Então a Bruna, ela é formada em pedagogia e especializada em psicopedagogia clínica e institucional. É o primeiro ano como gestora, mas ela já trabalha há anos na educação, sendo 11 anos nessa creche como auxiliar de sala. Ela participou ano passado da eleição de diretores, onde a comunidade educativa votou nela para que ela estivesse esse ano como gestora, nesses próximos 3 anos, né? Aí na segunda pergunta, a instituição possui projetos coletivos e como funciona, e foi o que eu expliquei antes, né? Como você vê a formação docente na sua escola, ela responde que os profissionais nem sempre estão motivados e com isso temos um trabalho muito bem desenvolvido, com propostas onde contempla todas as turmas. Qual o papel dela na unidade de contribuição? Ela respondeu que o papel dela, além de fazer o burocrático administrativo da unidade, é dar suporte a todos os profissionais e famílias e garantir que no nenhum seja um ambiente de harmonia e paz, onde as profissionais tenham vontade de vir trabalhar e as famílias se sintam seguras ao deixar os seus filhos, né? Porque ultimamente na educação os professores estão adoecendo bastante, né? E daí tornando-se esse ambiente cada vez mais harmonioso, com paz, com acolhimento, as profissionais vão desejar estar cada vez mais ali e assim atender todas as crianças motivadas, né? Como você estabelece relações com os docentes e suas práticas? Ela menciona que essa parte fica mais com a supervisão, mas que naquele momento ela está fazendo, tentando fazer, né? Porém, por ela ser uma gestora nova, né? Ela está ainda aprendendo nesse processo. E ela disse que a supervisora chama as meninas, as professoras, que têm hora de atividade, uma vez por semana, para conversar e entender o que está acontecendo em sala de aula. O gestor deve desenvolver reuniões e assembleias para que tanto a comunidade educativa quanto os profissionais fiquem a par das dificuldades e desafios que a unidade possa enfrentar, para que juntos possam sinalizar opiniões e soluções a serem tomadas. Ou seja, ela busca que o nenhum seja de todos, né? Que todos possam contribuir de alguma forma, sendo opiniões, sendo financeira, né? Porque a gente faz acontecer o brechó, a gente faz acontecer uma rifa para que a gente possa arrecadar fundos para as nossas crianças, né? De que modo sua escola entende sua posição de gestor e quais contribuições para que assim entendam? Ela respondeu de que quando fez o projeto de gestão, escolheu como tema uma só voz. Ou seja, é o que eu acabei de falar, né? Ela busca que esse grupo seja um só, que a gente tenha o mesmo objetivo, que é acolher as crianças, acolher a comunidade, que todos se sintam bem ali no seu local de trabalho e que a gente fale a mesma língua. Como você entende a figura do gestor no contexto atual? Ela menciona que o gestor deve liderar a equipe, envolver a comunidade e conduzir o PPP, fiscalizar o calendário escolar, valorizar e coordenar os colaboradores e professores, fiscalizar os processos de ensino-aprendizagem, condicionar capacitação continuada aos professores e aos demais profissionais, além de gerir de forma transparente os recursos humanos, recursos financeiros e os materiais. A minha vivência no estágio foi de forma muito tranquila, por ser meu local de trabalho, né? Então, pude fazer no contraturno. Minhas colegas de trabalho super me apoiaram e
e super toparam, né, de eu estar ali também atuando como estagiária. A unidade é pequena, aí com isso o pedagógico, né, de estar aqui no sentido da supervisora me responder, não estava, né, infelizmente, e também não foi contratada outra para substituí-la. Então, nesse sentido, percebi que a Bruna estava bem sobrecarregada, porque ela estava fazendo dupla jornada, né? E também tinha que atender as famílias, né? E com isso, entende-se que o gestor, depois de toda uma contribuição e teoria que abordamos, percebemos na prática o quanto não é fácil ser gestor. E mais esse profissional está tirando de letra, pois é notável a harmonia e o do ambiente de trabalho. Com isso, as referências que eu busquei foi do Amorim, Suzana Medeiros Batista e Medeiros, que é a Maria Luísa Delgado, e o Rice, Maria Fernanda Caravana de Castro. Mais o livro da Educação Inclusiva em Tempos de Pandemia, mas qual é a função do gestor, de Guilherme Rossi, e estratégias administrativas para a realização do ensino inclusivo, que é de Daniel Salve. Com isso, encerro minha apresentação e muito obrigada e até mais.